Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso ano bíblico, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 25, as cartas aos Tessalonicenses. Antes de lembrarmos, gostaria que isso é apenas um resumo que eu faço, recomendo aos irmãos leiam o capítulo completo no aplicativo da Bíblia, ou escutem o audiobook, para que os irmãos possam se aprofundar por completo naquilo que vem de Deus. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 25, as cartas aos Tessalonicenses. Muitos dos crentes da Tessalônica haviam se convertido dos ídolos a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Eles haviam recebido a palavra em muita tribulação, e o seu coração estava cheio de gozo do Espírito Santo. O apóstolo declarou em sua fidelidade em seguir ao Senhor. Havia ele sido exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Essas palavras de louvor não eram imerecidas, porque por vós, escreveu ele, soou a palavra do Senhor, não somente da Macedônia a Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou. E aqui nós vemos algo importante. Os tessalônicos, eles se converteram, eles estavam enfrentando forte oposição, e ainda assim eles eram fiéis a Deus, e o seu testemunho da sua fidelidade estava se espalhando não só para as regiões próximas, mas por todo o mundo conhecido. Quando eu e você, de fato, nos convertemos, abandonarmos os nossos ídolos aqui, vivermos a fé a qual Cristo nos chama a viver, então poderemos sim dar tão grande testemunho quanto a nossa igreja local, se converter sim por completo, haverá um grande testemunho dela se espalhando quando as pessoas de fato vivem essa experiência do reavivamento, reformam as suas vidas. Esse testemunho se propaga, não fica restrito às quatro paredes da igreja, não fica restrito à sua casa, ele se espalha para o seu bairro, a sua cidade. As pessoas percebem a diferença que há na vida daqueles verdadeiros conversos. As pessoas ao redor de Tessalônica, elas viviam e viam a transformação na vida daqueles cristãos naquela cidade. Os crentes de Tessalônica eram verdadeiros missionários. Seu coração estava inflamado de zelo pelo seu Salvador, que os livrara do temor e da ira futura. Mediante a graça de Cristo, uma transformação maravilhosa ocorrera na vida deles. E a palavra do Senhor, por eles pregada, era acompanhada de poder. Aqueles que são verdadeiramente convertidos, aqueles que realmente entregaram o seu coração, que ele está inflamado de amor e desejo por ver o Salvador, aqueles que alimentam a esperança de Cristo, principalmente os nossos dias, que vemos eventos finais se cumprindo. Nós que vemos essas coisas acontecendo, é impossível não pregarmos, a não ser que eu não esteja convertido. É impossível não alcançar essa mensagem a muitas pessoas, e é impossível ela não ser carregada de poder. Não é um poder que vem de nós, mas é o poder do Espírito trabalhando e atuando em nossas vidas. Nessa primeira epístola, Paulo se referiu à sua maneira de trabalhar entre os Tessalonicenses. Declarou que não tinha procurado ganhar conversos mediante engano ou fraude, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho não fosse confiado, assim falamos, não como agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. As nossas palavras, a nossa vida, a nossa atitude não é mais para agradar as pessoas, mas é para agradar a Deus. E sim, algumas pessoas irão ser agradadas por isso, irão reconhecer a transformação que o Espírito Santo fez, irão se entregar a Deus, irão querer sentir essa mesma experiência, e outras pessoas irão se afastar, irão odiar, irá causar revolta. Sempre há dois extremos quando a palavra de Deus chega, e sempre há dois extremos quando um verdadeiro cristão convertido que vive a palavra chega e fala e testemunha. Pessoas se chegam mais a Deus e pessoas se afastam mais ainda de Deus. Paulo procurou instruí-los sobre o verdadeiro estado dos mortos. Falou dos que morrem como estando dormindo,
em estado de inconsciência. Não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais, como os demais que não têm esperança. Então aqui aquela mensagem da divina esperança de encontrarmos os nossos queridos que morreram. Temos essa esperança, devemos alimentar essa esperança para não ficarmos aqui remoendo de tristeza o passado, de nunca mais encontrarmos aqueles a quem amamos. Temos essa esperança. Mas por que Paulo falou isso para eles? E aqui um ponto importante: os tessalonicenses tinham se apegado com avidez à ideia de que Cristo havia de vir para transformar os fiéis que estivessem vivos, levando-os com ele. Então eles acreditavam que Jesus iria transformar aqueles que estavam vivos e iria levar com eles. Haviam cuidadosamente guardado a vida de seus amigos, para que não morressem e perdessem assim a bênção que eles aguardavam do encontro com o Salvador prestes a voltar. Porém, um após outro foram seus amados separados dele. As pessoas começaram a morrer. Eles cuidavam uns da vida dos outros porque queriam que todos estivessem vivos quando Cristo voltasse, para não perder essa bênção. Mas, como essa vida como o pecado ainda está em nossa carne, morremos. É uma consequência. Nascemos com essa natureza que vai nos degradando até morrermos. E eles perderam amigos, eles perderam entes. E com isso, começou eles a se angustiar. Com angústia, os tessalonicenses tinham contemplado pela última vez o rosto dos seus mortos, quase não ousando esperar encontrá-los na vida futura. Eles não acreditavam que os mortos iriam ressuscitar. Aqueles que eles perderam iriam ressuscitar. Eles acreditavam sim que Jesus voltaria, mas só que os vivos iriam ser transformados e iriam aos céus. E os mortos, a vida se acabou. Por isso eles cuidavam tanto da vida, cuidavam tanto uns dos outros em vida. E devemos sim cuidar uns dos outros em vida. Devemos sim prestar homenagens, agradecer os nossos queridos, aos nossos que estão ao nosso redor. Mas devemos ter a confiança de que mesmo aquele que morre, ainda há esperança quando Jesus voltar de nos reencontrarmos. A esperança e a alegria que essa confirmação levou à igreja de Tessalônica mal pode ser por nós apreciada. É impossível a gente conseguir compreender. Até é possível no momento em que eu não conheço a mensagem, não acredito, e ao momento que eu recebo essa mensagem eu aceito e entendo. Não conheço o evangelho, então eu vejo um ente querido morto. Morreu. Consequência da vida. Então eu recebo essa mensagem do Evangelho e consigo compreender que há esperança para aquele que eu perdi, há esperança de nos reencontrarmos, há esperança em Jesus. Era essa mensagem que eles estavam recebendo. Havia esperança de encontrar seus queridos, seus amigos, seus familiares que estavam morrendo. Eles creram na carta que lhes foi enviada por seu pai no Evangelho, apreciaram-la e no seu coração se comoveu de amor por Paulo. Ele lhes havia falado antes dessas coisas. Aqui um ponto importante, que é o que eu pensei que era no parágrafo anterior. Eles lhes haviam falado dessas coisas, mas nesse tempo a mente deles tinha dificuldade em compreender doutrinas que pareciam novas e estranhas. E não é de surpreender que a força de alguns pontos não lhes tivesse ficado vividamente impressa na mente. Então aqui um ponto importante para nós, principalmente quanto mais tempo de igreja temos. Com certeza você já ouviu mais de um sermão sobre o filho pródigo. Com certeza. E a experiência de um para outro, a mesma pessoa pregou o mesmo sermão. Vamos lá, eu estou na sua igreja, preguei o sermão do filho pródigo hoje. E no mês seguinte eu vou lá e prego o mesmo sermão. Por que isso? Por que devemos continuar ouvindo os mesmos sermãos? Porque muitas vezes nossa mente não está preparada ainda para toda a luz que temos de receber. Às vezes é tanta coisa que estamos enfrentando, nossa mente tão ocupada que não conseguimos compreender por completo. Os tessalonicenses, eles tinham ouvido a mensagem, eles sabiam dessa mensagem, não era uma mensagem que deveria ser nova para eles, mas da primeira vez que Paulo disse, eles não compreenderam, porque nesse tempo a mente deles tinha dificuldade em compreender as doutrinas, eles estavam iniciando na fé, era muita coisa, era muita informação, então eles não conseguiam compreender tudo, e é bom a repetição. Eu já li o livro Grande Conflito, nunca mais vou ler. Eu já li a Bíblia toda, nunca mais vou ler. Eu já estudei sobre o santuário, nunca mais vou estudar.
Eu já sei, as carnes imundas, está lá em Levítico 11. Nunca mais vou ler. E normalmente, quando nós temos esse pensamento de nunca mais olharmos para alguma coisa, já aprendi, já fiz, eu acabo esquecendo. Às vezes eu nem compreendo por completo, nem sei tudo. Filho, às vezes a gente esquece e não sabe de todas as coisas. E precisamos estudar, continuar estudando, continuar buscando para conseguir compreender por completo. Compreender por completo a mensagem. Devemos continuar buscando. Não é porque eu já tive contato com a mensagem, já vi uma vez, que devo me abster de estudar. Não tenho mais o que estudar, não tenho mais o que crescer. Sempre temos que crescer, sempre temos que buscar mais. Muitas vezes nós não compreendemos completamente uma doutrina porque não estamos preparados ainda. É muita coisa, muita informação a nós. Deixa eu arrumar aqui. Muitos anos no mundo. Aqui, pulei. Mas eles estavam famintos da verdade, e a epístola de Paulo deu-lhes nova esperança e alento, a mais firme fé em Cristo, e mais profunda afeição por aquele que por intermédio de sua morte tinha trazido a luz, vida e imortalidade. Eles ainda estavam sedentos da verdade, eles ainda buscavam a verdade, eles ainda queriam compreender mais, eles ainda buscavam a Cristo. Eles estavam tendo as lutas, eles estavam perdendo pessoas, sim, mas eles ainda buscavam a verdade, eles ainda queriam mais, eles ainda sabiam que precisavam de mais de Cristo, mais de Cristo. E quando nós tivermos esse mesmo pensamento, mais de Cristo, vamos estudar e buscar todos os dias nas Escrituras, todos os dias nos aprofundarmos mais, todos os dias buscar mais de Deus, conhecer mais de Deus. Nunca será o suficiente. Estudaremos sobre Deus por toda a eternidade. Toda a eternidade estaremos aprendendo. E se deixarmos que... Cadê aqui a fome da verdade, o desejo, a sede de conhecimento de Deus acabar em nossas vidas, sinal que estamos verdadeiros laodiceanos, mornos nesse mundo. Nem frio, nem quente. Muitos há no mundo hoje que fecham os olhos às evidências dadas por Cristo para advertir os homens sobre a sua vinda. Buscam aquietar toda a apreensão, ao mesmo tempo em que os sinais do fim se cumprem rapidamente e o mundo se apressa em direção ao tempo em que o Filho do Homem se revelará nas nuvens do céu. Paulo ensina a ser pecaminoso mostrar-se indiferente aos sinais que devem preceder a segunda vinda de Cristo. E isso aqui é muito forte. É pecaminoso ser indiferente aos sinais da segunda vinda de Cristo. Então, quando nós vemos aqui os sinais se cumprindo, é pecaminoso ignorar, ser indiferente, não nos atentarmos a eles, não proclamarmos a mensagem de que Cristo está voltando. Isso é um sinal da vinda de Cristo. Quando vem uma pandemia que afeta o mundo todo vira de cabeça para baixo em poucos meses, é impossível ignorar esse sinal. Se ignorarmos, se formos indiferentes, estamos em pecado. Aos culpados dessa negligência, chama eles da noite e das trevas. Filhos da noite e das trevas. Os filhos das trevas que ignoram os sinais da vinda, sabem que os sinais estão aí, sabem que os sinais estão se cumprindo, mas ignoram, preferem fechar os seus olhos, ignoram a mensagem, ignoram a mudança que tem que fazer em suas vidas. Filhos das trevas. Quando nós vemos os sinais se cumprindo, é um motivo mais forte ainda para nos convertermos e buscarmos cada vez mais a Deus, para reformarmos a nossa vida. O que está de errado aqui, Senhor? O Senhor está voltando. O que eu preciso arrumar? O que eu preciso organizar? O que eu preciso abandonar? Cristão alerta é o cristão que trabalha. Se você está vigiando, você está trabalhando. Se você não trabalha, se você não está alerta, você está um verdadeiro omisso, um verdadeiro ignorante dos sinais, um verdadeiro filho das trevas, buscando zelosamente fazer tudo o que está em suas forças para o avanço do Evangelho. É esse o cristão que trabalha, é esse o cristão que está vivendo a volta de Jesus, é esse o cristão que está
confiante na bendita esperança de que Cristo está voltando, aquele que está trabalhando. A proporção que aumenta o seu amor pelo Redentor, também aumenta por seus semelhantes. Quanto mais eu amo a Cristo, mais eu amo o meu próximo. Mais eu sinto a necessidade de proclamar a mensagem de que Cristo está voltando e que ele precisa se preparar também. Como seu mestre, experimenta ele severas provas. Como Cristo enfrentou, também enfrentaremos duras provas. Mas não permite que a aflição lhe irrite o temperamento ou destrua a paz de espírito. A aflição, as lutas, as provas, as dificuldades, nada disso deve irritar o nosso temperamento, nada disso deve destruir a nossa paz de espírito. Sabe que as provações, se bem aceitas, o refinarão e purificarão, pondo-o em íntima comunhão com Cristo. E aqui um ponto importante. Sabe que as provações, se bem aceitas, se eu aceito a aprovação, se eu compreendo que aquilo ali vai me refinar como fogo, sou colocado no fogo como um ferro, e quando o ferreiro tira, ele bate para moldar. Cristo nos moldando, as provações são verdadeiras provas em que Cristo está buscando nos moldar. Se não há aprovação, não há purificação. Aqui, sabe que as provações, se bem aceitas, refinarão e purificarão, pondo em íntima comunhão com Cristo. As provações. Para o que eu faço para vencer as provações, as lutas, para que eu não abandone a fé? Me apego mais a Cristo. Quando eu me apego mais a Cristo, eu tenho mais comunhão com Cristo. Eu vou sendo refinado, porque busco mais a Cristo. Em sua ansiedade para com os crentes de Tessalônica andassem no temor de Deus, o apóstolo suplicava-lhes que revelassem na vida diária a piedade prática. E agora aqui, como, de fato, mostrar o temor a Deus? Eu sou obediente a Deus. Como? Na vida diária, a piedade prática. É esse o ponto. O verdadeiro cristão, converso, ele ama a Deus, ele teme a Deus. Temer a Deus não é ter medo, é ser obediente. Se me amares, guardarei os meus mandamentos. Todos os meus mandamentos. Não é uma parte deles. Conforme amamos, a nossa vida diária é um reflexo disso. E a piedade prática, ou seja, o amor ao meu próximo, é um reflexo disso. E aqui um ponto importante, né? Quando eu estava lendo, eu não sei se vai passar por esse ponto, mas quando eu estava lendo eu pensei nisso. O amor ao meu próximo. E aí eu voltei lá para os judeus, quando eles estavam com Cristo e perguntaram: quem é o meu próximo? Ou seja, eles não amavam. Porque se você está perguntando e quem que é o meu próximo, que é aquele que eu devo amar, é porque você não ama. Devemos amar a todos de maneira igual. O apóstolo Paulo sentia-se responsável em grande medida pelo bem-estar espiritual dos que se convertiam por seu trabalho. Uma coisa que devemos ter a consciência. O bem-estar espiritual dos que se convertiam pelo seu trabalho. Muitas vezes, dentro da nossa igreja hoje, as pessoas que se convertem são abandonadas. Esquecem delas. Batizou, já é o número da igreja, então tá bom. Esquecem. Esquecem do bem-estar dessas pessoas, esquecem de que devemos cuidar dos novos conversos, de que devemos estar próximo deles, que eles enfrentaram lutas que eles não tinham antes. E temos que estar ali para dar o suporte, para dar o apoio. O seu desejo era que crescessem no conhecimento do único verdadeiro Deus e de Jesus Cristo, a quem Ele enviou. E o desejo daquele que realmente se importa com aqueles que estão iniciando na fé, daqueles que Ele realmente ama. Se você ama alguém, você está preocupado com isso. E se alguém é batizado, mais ainda devemos amar o nosso irmão novo na fé. Quem não ama o seu pequeno irmão, o irmão mais novo, o irmão mais velho? Quem não ama o seu irmão? Devemos estar preocupados com o seu crescimento em Cristo. Devemos estar levando mais de Cristo aos que estão ao nosso redor. Uma das mais fortes evidências da verdadeira conversão é o amor a Deus e ao homem. Os que aceitam a Jesus como seu Redentor têm amor sincero e profundo por outros. Amor sincero e profundo
por outros. Será que é esse o nosso caso? Será que temos realmente esse amor verdadeiro e sincero pelos outros? Será que estamos verdadeiramente convertidos? Já estamos em 20 minutos. Eu vou pular mais pro finalzinho pra gente não ficar muito tempo. Quando a gente estiver em live, voltar às lives, fica melhor para ficar conversando. Vamos lá. A obra dos crentes fora lhes dada por Deus. A nossa obra de levar o evangelho, de viver o evangelho, de pregar o evangelho às pessoas foi dada por Deus. Por seu fiel apego à verdade, deviam eles dar a outros a luz que haviam recebido. É uma mensagem para nós. O apóstolo os encorajou a não se cansarem de fazer o bem. E apontou-lhes o seu próprio exemplo de diligência em assuntos temporais, mesmo quando trabalhava com incansável zelo na causa de Cristo. Nunca se cansar de fazer o bem. Ah, mas aquela pessoa não merece, aquela pessoa só faz o mal, aquela pessoa rejeita, aquela pessoa critica. Nunca se cansar de fazer o bem. Para a gente encerrar, também essa epístola, Paulo concluiu com uma oração para que em meio às provações e lutas da vida, a paz de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo pudesse servir-lhes de consolação e arrimo. A graça de Cristo não seja para consolação, para ânimo, para fortalecimento, porque a luta, as provações, as dificuldades cada vez mais vão aumentar para fazer que abandonemos a fé. Mas devemos seguir firmes na luta. Não devemos nos deixar com que as dificuldades dessa vida nos afastem de Deus. Né, filho? É isso mesmo. Então, vamos encerrar por aqui, irmãos. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão tem alguma outra dúvida qualquer da Bíblia, deixa nos comentários. Se o irmão tem algum ponto, queira acrescentar, lê o capítulo completo e quer conversar, deixar o texto aí pra gente estudar e crescer junto, deixa nos comentários. Pedidos de oração nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos, Senhor, por favor, venha trabalhar em nossas vidas, Senhor. Transforma-nos, que possamos ser verdadeiros missionários aqui nessa terra, levando a mensagem a todos, verdadeiramente amando as pessoas ao nosso redor, Senhor amado. Sozinhos somos incapazes disso, Senhor, então te pedimos, derrama o Teu Santo Espírito sobre nós, faz essa obra em nossas vidas, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.